Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai abordar um tema muito importante e muito recente. Vamos falar sobre racismo, fascismo e violência policial. Antes de tudo, vamos definir o que é racismo. Eu não gosto desse termo, justamente porque o conceito de raça é um conceito muito defasado. Ele surge no século 17 e 18 e só serviu para segregar a espécie Homo sapiens sapiens em grupos para justificar que um era superior ao outro. Esse conceito foi muito utilizado por Hitler na sua doutrina nazista para justificar a superioridade da raça ariana sobre as outras raças. Então, já que nós não devemos nos definir por raças, como nós nos definimos? Como uma espécie. Nós somos a espécie Homo sapiens sapiens. O que nos diferencia é a nossa expressão gênica, ou seja, como as nossas características genéticas vão aparecer no nosso corpo. Umas pessoas são mais gordinhas, outras mais magrinhas, outros negros, outros brancos. Por quê? Por conta da expressão gênica. E qual o grande problema dessa teoria de raça que cria uma hierarquia entre raças? E aonde que o racismo se associa com a violência policial? Cesare Lombroso, um criminólogo que criou a teoria do labeling approach ou etiquetamento, tinha a teoria de que o criminoso tinha um rosto. Então ele fez vários estudos a respeito do tamanho de crânio e outras características físicas para tentar definir o biotipo de um criminoso. Embora ele tenha fracassado nas pesquisas dele, nenhuma delas foi conclusiva a respeito de que tem qualquer correlação com o aspecto físico do criminoso e ele cometer um determinado crime. Ainda vivenciamos uma realidade onde as políticas públicas criminais são direcionadas baseadas no estereótipo do criminoso. E aí a gente vê cenas como o que ocorreu lá nos Estados Unidos com a morte do George Floyd e aqui no Brasil com a morte do João Pedro, de 14 anos de idade, que foi morto com um tiro pelas costas dentro da própria casa dele. Ao todo foram disparados 63 tiros que levaram à morte desse rapaz. A morte do George Floyd desencadeou nos Estados Unidos uma série de manifestações, uma série de revoltas, e foram totalmente desproporcionais ao que é o combate ao racismo. E aqui eu quero utilizar a provocação que foi feita por uma menina lá na página do Evolucionários para responder algumas questões. A primeira que ela disse é: então como a gente combate o racismo de Estado? A gente combate o racismo de Estado através do sistema de freios e contrapesos que a gente tem do próprio Estado Democrático de Direito. Quando a gente tem uma polícia que responde à lei, a função da polícia militar é o quê? Agir dentro da lei e da ordem, para garantir a segurança pública. Ela sofre limites legais. Então, quando uma polícia age fora dos limites legais, o agente policial que agiu de maneira arbitrária deve ser responsabilizado. Ele deve responder no processo administrativo disciplinar, deve perder o distintivo e a arma dele e também ser responsabilizado criminalmente. Nos Estados Unidos, os policiais que foram responsáveis pela morte de George Floyd foram responsabilizados e aqui no Brasil, infelizmente, ainda não. A nossa briga tem que ser para que haja essa responsabilização e para que haja uma mudança da postura, da aproximação que é feita pela polícia. Para que haja mais investimento em inteligência, em investigação e menos brutalidade policial, que só gera letalidade. E por último a gente vai falar de fascismo. Ficou muito em voga e até fizeram bastante memes com a bandeira, o símbolo do antifascismo, só que pouca gente se interessa em saber o que é realmente fascismo. Fascismo é um modelo de Estado que tem a qualidade de ser autoritário, ter culto ao líder, belicoso, extremamente centralizado, a administração na mão do Estado. O maior símbolo do fascismo é o facho, que vem da doutrina política italiana de Benito Mussolini, que é o do fatio di combattimento, que é mais ou menos parecido com isso aqui. Então, quando as pessoas saem às ruas para brigar contra um fascismo, contra um Estado autoritário, é extremamente legítimo. Só que aqui eu quero trazer um questionamento, vou trazer em forma de questionamento. A gente realmente vive em um fascismo? Porque embora o governo Bolsonaro tenha muitas características
de um fascismo, por exemplo, o culto ao líder, a belicosidade e todos esses fatores, a gente ainda vive num Estado democrático de direito. E assim como se combate a violência policial, também é a mesma forma de se combater medidas autoritárias, que é confiando nas instituições e cobrando elas, para que elas ajam em prol do bem comum. Como que se faz isso? Quando o Bolsonaro tem um posicionamento, que ele já teve vários, desde 2003 tem vídeos dele falando abertamente que é a favor da letalidade policial, a gente tem que rechaçar, tem que cobrar, porque ser a favor da letalidade policial é fazer apologia ao crime, visto que um policial agindo dessa maneira, ele está agindo de forma ilegal, então ser a favor de extermínio de policiais dentro de um Estado democrático de direito é crime, é apologia ao crime. Então a gente tem os mecanismos necessários para fazer esse combate. A gente tem que se apoderar desses mecanismos e utilizar eles de forma efetiva. Eu acho que não é nem um pouco produtivo ir às ruas, quebrar coisas, atear fogo em lojas, porque isso não vai combater nada. Isso só vai fazer com que a opinião pública fique contra os manifestantes e, naturalmente, a opinião pública vai pedir repressão policial por medo do caos. Essa é a minha ideia. Se você concorda, curta, compartilha. Se você discorda, tem toda a liberdade de debater aqui nos comentários, porque o objetivo aqui é trocar essa ideia mesmo. Então, deixa aquele grande abraço para vocês e é isso. Valeu!